Primeiramente, para você fazer um bom network, você tem que ser uma pessoa interessada. Você tem que ser interessado genuinamente no outro. Entender o que o outro faz, entender a necessidade do outro, para ver como você ajuda. Eu estava falando, ficou muito na moda network. Tudo é Uhum. network, tudo é network. A gente vai, se você convida uma pessoa para ir para um evento de network, a pessoa já fica assim. Mas Exatamente. não é, o network é você realmente ser interessado para o outro. O Ivan, que é o criador do BNI, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que é o network é sobre agricultura, não sobre caça. Estamos começando mais um episódio do BMV Cast, o podcast que fala sobre branding, negócios e vendas. E hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, amiga, companheira de classe, companheira de projetos. Ela que é empresária, mãe do Danilo, fundadora da Vila Office, um coworking que é mais que um espaço físico, é também uma impulsionadora de negócios, né? Também é diretora de área do BNI Goiás, apaixonada por gentes e boas conversas. Seja muito bem-vinda, Rafaela Castro. Obrigada, Kleber. Muito obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada de participar desse podcast. O Kleber, que a gente tem uma história longa, né? De conexões, de projetos. Já fui sou cliente do Kleber, né? Fui, mas eu falo que fui porque foram vários projetos. São vários A projetos. gente vai sendo cliente sempre e a gente sempre se encontrando, se conectando, né? É um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Perfeito. Rafaela, que eu considero uma pessoa super autêntica, de riso fácil. Não tem ninguém que fica perto da Rafaela que fica triste, né? Tem gente que falou que quer gravar e salvar a minha risada. Eu falei, vou patentear. Pode ter risado para viralizar nos áudios aí do WhatsApp. Rafaela, me conta um pouco sobre a sua história. Quem que é a Rafaela antes de se tornar uma empreendedora? Então, eu falo assim que a minha história ela é muito engraçada porque o empreendedorismo ele sempre esteve dentro de mim. Só que eu sempre trabalhava em empresas. Eu sou formada em educação física, trabalhei na área educacional e personal há quase 15 anos. E eu sempre fui muito intraempreendedora nas empresas que eu trabalhava. Mas essa questão do empreendedorismo sempre foi. E eu não sei para as outras mulheres que são mães, mas, para mim, quando eu ganhei neném, eu fiquei 2 anos parada, sem trabalhar, só por conta da criação do meu filho. E quando eu decidi voltar, eu falei, eu quero montar um negócio, eu preciso montar um negócio. Mas eu não entendia, eu entendia de dar aula. Né? Uhum. E fui fazer uma especialização na área de empreendedorismo. Foi quando a Vila veio para mim. Né? Eu não sou fundadora da Vila, a Vila já existia há pouco tempo, quando eu fui trabalhar lá. E eu fui justamente para aprender sobre negócio, sobre empresa. Eu falo que ela não é minha filha de barriga, mas ela é minha filha postiça, porque eu me apaixonei pela empresa. Com 1 ano e meio que eu estava lá, minha sócia me ofereceu a sociedade de administração, e lá se vão 10 anos à frente da Vila. E o engraçado é que eu fui empreender porque eu queria ter mais tempo com meu filho. Né? E aí eu falo, a gente, como empreendedor, a gente não tem mais tempo. Isso é ilusão. É full time. Só que a gente tem o poder do nosso tempo. Sim. Que eu acho que é o pulo do gato. Na minha cabeça, eu queria ter mais tempo, mas, na verdade, eu queria ter esse controle do meu tempo. E o empreendedorismo trouxe isso para mim. Ter a empresa e conseguir acompanhar o crescimento do meu filho. Ter essa liberdade, né? Essa liberdade. Quando a primeira vez que eu comecei a empreender de fato, quem me impulsionou muito foi o Carlos Costa, que a gente trouxe aqui no primeiro episódio, né? E aí ele foi um cara que falava assim, Kleber, você precisa sair daí. Sai daí, vamos empreender, vamos embora. Acho que tem um mundo de oportunidades que você vai enxergar aí no mercado que vai te dar muitas possibilidades. E muitas vezes a gente ali como um CLT, né? Obviamente a gente não fala mal do CLT, porque tem muitas pessoas que têm esse perfil de ser um funcionário, de construir carreira dentro de uma empresa, mas tem pessoas que desejam de fato construir o seu próprio negócio, né?
que não é fácil, tem uma série de desafios aí, mas que é um caminho muito legal, porque, como você disse, te dá uma liberdade, né? De tempo, onde você pode fazer suas escolhas, criar as suas conexões, né? E estão dentro desse cenário. Rafa, fala um pouco da Villa Office, o que é a Villa Office, que lugar é esse, para as pessoas conhecerem. A Vila é uma empresa de cowork ou escritórios compartilhados, vai usando essas nomenclaturas, mas a gente é um espaço físico onde as pessoas compartilham o espaço físico, compartilha o serviço pessoal. Então, a gente tem uma secretária para atender, as pessoas instalam as empresas dela lá, e a gente tem salas de reunião para as pessoas locarem para fazer reuniões pontuais ou trabalharem pontualmente. Então, eu falo que a Vila ela ajuda no sentido dos empreendedores, quem está querendo empreender, ir para lá, abrir a sua empresa lá, é um baixo custo, em vista de um escritório convencional, mas ela também se torna um lugar de conexões, onde você se conecta com outros empresários. E eu falo que a questão da ambiência é muito importante, porque lá vão estar pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Então, surgem parcerias, novos negócios. Eu fico muito feliz da Vila ser isso para o empreendedor, né? A gente tem todo o espaço físico lá e os recursos humanos para a pessoa desenvolver a empresa dela e se desenvolver como empresário autônomo. E tem o melhor café de Goiânia. É verdade. E entrando nessa questão do café, tanto que essa questão da marca, do brand, é importante, porque não fomos nós. Assim, eu gosto muito de café, a minha sócia gosta muito de café, então assim, o café foi uma coisa muito importante lá, né? Que seja servido um café quentinho, feito na hora, que entra todo com a estrutura do espaço, né? O nome Villa Office foi pensado nisso, ser uma vila, ser um lugar aconchegante, mas que tenha toda a modernidade de um office. E os clientes começaram a falar do café. Ah, esse café é muito bom, esse café, me fala o café. E começaram a perguntar qual que é a marca do café. E, de brincadeira, eu comecei a falar. Né? Não, gente, é segredo. A marca do meu café aqui é igual a receita da Coca. E foi virando uma lenda urbana, que já teve cliente que queria subornar a minha funcionária para ela falar qual que era a marca do café. E aí eu brinco. Eu falo, não é a marca, é a forma, é o processo. Jeito de fazer, né? É como a gente te oferece, é o local que você está tomando ele. E aí, essa história do café virou todo mundo falando, tem um ótimo, melhor café, o melhor café. Gente, eu não vendo café, eu não sou cafeteria. Mas se você for para a Vila, realmente, você vai tomar um café muito gostoso. Perfeito. E dentro desse contexto, quando você chegou para a Villa Office, quais foram os seus maiores desafios ali como gestora, né, como empreendedora dentro desse cenário? A primeira coisa é a gente mudar a nossa mentalidade de funcionário para gestor, né? Eu ainda me colocava assim como funcionária da empresa e na minha cabeça isso atrapalhava um pouco eu sair do operacional e ir para o estratégico da empresa. Então eu ficava muito presa ali no operacional, na operação e não pensava estrategicamente. Então quando eu consegui virar a chave que eu realmente era dona da empresa e que eu precisava pensar como dono para crescer, e aí fez toda a diferença. Uhum. E a segunda coisa foi porque a minha sócia, que era à frente da empresa. E nós somos personalidades totalmente diferentes, né? Então, assim, trazer a minha cara para a Vila, trazer a minha identidade para a Vila, também foi um desafio, foi um processo, mas eu acho que foi bem aceito, tanto pelos clientes. Então, hoje eu falo que a Vila tem a minha cara, e eu sou a cara da Vila. Uhum. E você é a persona da marca, né, ali, né? Tá interagindo direto. E eu acho interessante como a característica, quando a gente pensa na construção de uma marca, de branding, estrategicamente, a gente pensa em vários fatores que vão fazer associações. Então, a forma que se fala, a forma como se veste, né, como se comunica, são todos fatores que constroem né, essa característica da marca, né? Então, dentro desse viés, como você vê a Villa Office gerando valor para outros profissionais? Eu me lembro quando a gente trouxe uma reflexão de branding, né, para a Villa Office, né, pensando de como que se vê a marca, né, como as pessoas percebem a marca e qual, de fato, é esse principal propósito, né, da Villa Office
E como que você enxerga ela gerando valor para esses profissionais, né, como marca? Eu acredito que tudo dentro da Vila foi pensado nisso, igual eu falei anteriormente. Intencional. O nome, né? Vila Office, que fosse uma vila, um aconchego. O goiano precisa muito disso, né? Então a gente pensava assim: a pessoa vai ter o escritório aqui, o cliente do meu cliente vai perguntar onde que é seu escritório? Então, assim, na estrutura física, a gente pensou uma estrutura física onde o cliente fosse atender o cliente dele, seja uma sala, um escritório que, se fosse dele, era assim que ele queria. Que não fosse uma coisa tão pessoal, mas que não fosse fria, impessoal. E a questão da humanização. Porque eu sou assim, eu sou muito de contato, de falar, de abraçar, de ter essa humanização. Então, assim, a gente trouxe isso para a Vila e passar isso para os nossos clientes. Nós somos um braço da empresa deles lá. Então, assim, quando você vem para a Vila como cliente, a gente está ali para te servir e te ajudar a melhorar nos seus negócios, a sua empresa. Então, você pensa estrategicamente no seu negócio. As coisas em volta, logística, tudo, é a gente que pensa para você. Logística administrativa, tem que pagar. Eu estava falando, tem que dar uma manutenção no ar, tem que pintar uma parede, tem que arrumar uma coisa no banheiro. Então, assim, o profissional, o empresário, ele não precisa pensar nisso. A Vila pensa para ele. Então, eu acho que a gente é um braço mesmo para trazer esse não é nem conforto, mas essa praticidade para o empresário, para ele pensar no que é estratégico realmente do negócio dele. Perfeito. Rafaela, hoje você está em 2 cenários que são cenários que respiram network. Tanto a Vila Office quanto também o BNI, né? Dentro desse contexto, fale um pouco mais sobre o seu papel dentro do BNI, que depois eu quero trazer outras reflexões a respeito dessa conexão de network. O BNI, ele, só explicando rapidamente, para quem não conhece, o BNI é uma rede de network profissional, a sigla é Business Network International, que ele tem uma metodologia onde empresários de várias áreas se juntam para fazer negócio, com o propósito, um ajudar ao outro. E se a gente olha hoje nesse cenário que todo mundo fala em network, tudo é network, tudo é network, o BNI ele veio para mostrar realmente o que é network de verdade. O network não é troca de cartão, não é troca de interesse, é uma ajuda mútua mesmo, é você ser interessado e interessante. E eu sempre fui muito essa pessoa de conexões, de ter conexões, de fazer conexões genuínas, de importar realmente com as pessoas para ajudar. E isso veio um pouco da Vila, porque a Vila faz isso. Então, assim, eu uni muito bem o meu propósito, isso, né? Demais. Com o BNI. Então, assim, o BNI ele tem uns 7 valores deles que eu falo que todo empresário que tem esses 7 valores do BNI intrínseco em si, ele consegue se sustentar. Que o valor maior nosso, que é o Giver's Gain, que você ganha contribuindo. E isso faz gerar. Eu brinco quando alguém vai falar assim, por que você acerta o BNI? Eu falei, porque é melhor você dever dinheiro do que dever favor. Então, se tem um colega seu, um membro lá, que gerou um puta negócio para você, um baita negócio, você vai olhar todo dia para ele e falar assim, cara, eu tenho que ajudar o Kleber. O Kleber me ajudou a fechar um negócio ali fantástico para mim. E o pulo do gato do BNI é esse. É você geralmente gerar conexões genuínas mesmo, para ajudar uns aos outros. É o ganha-ganha, né, de fato. É o ganha-ganha. E é, de fato, o ganha-ganha. O que ele diferencia é que ele tem uma metodologia para isso. Então, quando você coloca metodologia e processo em pessoas que estão realmente interessadas em ajudar uns aos outros, o negócio vai girando e a roda vai girando. Perfeito. Uma coisa interessante é que, pelas idas que eu estive na Vila Office, né, de várias vezes que a gente esteve lá, nas reuniões da AGE e outros lugares, sempre eu saí de lá, eu sempre já fechei negócios, né? Clientes que, de alguma forma, às vezes depois de 2, 3 anos, a pessoa lembrou de mim e contactou para fechar negócio. Eu acho que isso é muito legal dentro do contexto de network, né? De fato, dentro desse contexto, né, acho que a Vila Office tem esse viés de ser um lugar que também é um hub de negócios ali, né? As pessoas se conectarem, né? As pessoas conhecerem o que um outro faz, indicar e também recomendar. O BNI também tem essa característica, né? Por isso que eu acho que
essa característica do network está muito relacionada a você. Acho que se a gente pudesse resumir você em uma palavra, seria justamente essa criadora de pontes e criadora de conexões, tanto no seu negócio quanto dentro do seu contexto onde você é diretora. Para você, de fato, quais são os pilares de um bom network? Para as pessoas que estão nos ouvindo, como ela faz para, de fato, criar uma conexão que não seja uma conexão forçada, que não seja uma conexão ruim? Como de fato, se preparar para fazer um bom network? Eu acho que, primeiramente, para você fazer um bom network, você tem que ser uma pessoa interessada. Você tem que ser interessado genuinamente no outro. Entender o que o outro faz, entender a necessidade do outro, para ver como você ajuda. Eu estava falando, ficou muito na moda network. Tudo é network, tudo é network. A gente vai. Se você convida uma pessoa para ir para um evento de network, a pessoa já fica assim. Exatamente. Pensa que é uma seita, né? Não, gente, não me cancelem por isso, mas eu falo que coachizar o network. Né? Que na época tudo virou coach e agora tudo virou network. Mas não é. O network é você realmente ser interessado para o outro. O Ivan, que é o criador do BNI, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que é o network é sobre agricultura, não sobre caça. Legal. Porque o network você planta, né, você rega, para depois você colher. E network é isso mesmo. É você criar conexões genuínas. Se você não cria conexões genuínas, você não se sustenta aquilo ali. Fica muito no superficial. E aí a gente acaba virando vendedor, vendendo para vendedor, ninguém querendo comprar de ninguém. Sim. E aí vira caça mesmo. Então, o primeiro a matar ali e cair. Mas você cultivar, criar relacionamentos, se interessar genuinamente pelo outro, para mim, esse é o ponto fundamental do network bem feito. Perfeito. E quais são os principais erros dentro do network que você enxerga? Primeiro é você querer se vender, né? No network, você não se vende. Se você vai criar uma relação, né, você não se vende. Você é comprado. É você querer se vender, não criar a conexão mesmo, ser bem superficial, não manter o contato. Às vezes, assim, o que eu faço uma crítica em eventos de network? Você vai lá em alguns eventos, eu conecto com você, conheço você, sei o que você faz, mas eu não criei relacionamento. Acabou. Saiu dali, pode ser que sim, mas pode ser muito mais que não, que eu vou gerar uma conexão novamente com você. Então, é não ter constância. Você se vender, você não ter constância nas conexões que você faz. Deixa eu ver mais uma. E você não ser interessante. Porque você tem que ser interessado, mas você tem que ser interessante também. Eu falo assim, que você ser interessante, você inicia a conversa. Você ser interessado, você cria a conexão. Né? Então, eu acho que esses 3 pontos, você não ser interessante, não ter constância e se vender antes de comprar, são os maiores erros do network que as pessoas fazem hoje. Porque o network ele é uma moeda, né? Que você é uma moeda de troca, porque justamente ele é relevante para as relações, porque negócios são feitos de pessoas para pessoas, né? Ninguém compra o produto ou o serviço. Ninguém compra o que o Kleber faz. Compra o Kleber. E o Kleber faz com excelência o serviço que ele vai prestar. Entendeu? Então, a gente compra pessoas. Né? Então, se não for assim, é uma moeda, igual você falou, pessoa para pessoa. Se você não comprar a pessoa, e até questão de confiança, porque a gente também vende e indica pessoas. Sim. Se você for fazer uma pergunta hoje assim, Kleber, eu estou precisando de um contador. Provavelmente você vai me indicar um contador que seja da sua confiança, que você tenha conexão. Se você não criou conexão, como é que você vai ter confiança? Exatamente. Então, assim, tudo é sobre pessoas. E essa é a importância de você não parecer ser uma pessoa forçada, né? Que sempre está olhando para as pessoas com um cifrão nos olhos, né? Antes de criar, de gerar venda, gerar um relacionamento dentro desse processo de construção. Então, a gente vê aí muitas pessoas vendendo imersões, né, de network, vendendo grupos de conexão, né? E que muitas vezes as pessoas
fazem investimentos, mas não têm retorno, né? E hoje, como que você vê uma das principais características do BNI nesse sentido, né? O BNI, ele ajuda justamente para você metrificar como que é a pessoa, como que é o empresário. Porque tudo dentro do BNI, você tem métrica, você tem indicadores, tudo que você faz lá dentro. Então, eu acho que ele serve como um termômetro. Porque, dá um exemplo, lá tudo que a gente faz é metrificado, mas uma das coisas que eu sou metrificada é quanto de negócios eu gerei para o grupo. Perfeito. Não é o quanto eu ganhei. Porque isso já vai dar um indicador. Cara, se você é uma pessoa que está gerando, né, para as pessoas, é porque realmente você está indicando, você está gerando referência, está fazendo isso. Quando você é metrificado, você pensa só no que você ganha, você já muda o interesse. Por exemplo, um dos princípios básicos do BNI não tem pagamento de comissão. Se eu te indiquei uma pessoa para consumir o seu serviço ou produto, você não tem que me pagar a comissão. Na verdade, entra até num código de ética que a gente tem lá, né? Pagamento de comissão. Por quê? Porque quando entra a comissão, o interesse muda. Ele não é genuíno. Entendi. Ele não é genuíno. Eu vou indicar o Kleber porque o Kleber vai me pagar a comissão. Não, eu vou indicar o Kleber porque eu conheço o serviço do Kleber, eu confio no serviço do Kleber. Eu tenho esse relacionamento, essa constância com ele. A gente tem lá indicativos que a gente tem que ir visitar a empresa do outro, conhecer a fundo. Se eu vou te indicar, eu tenho que te conhecer. Né? Conhecer o ecossistema do negócio. E aí o BNI, na verdade, eu brinco e falo igual o Darwin, a seleção natural. Uhum. Ele vai ali selecionando a maioria dos empresários que tem essa mesma filosofia. Então, vai ficando. E os indicadores são justamente para você metrificar isso. Se realmente a pessoa é uma pessoa givers ou ela é uma pessoa só ganha. E como que, dentro desse contexto, quando você chegou até o BNI, como isso impactou os seus negócios, Af? Lá na Vila, a gente tinha clientes vindo de dois tipos. Ou eram os clientes que vinham pelo Google, ou os clientes de indicação. E lá era praticamente 80-20. 80% dos clientes vinham pelo Google e 20% vinham por indicação. Os clientes, assim, eu continuo investindo no Google, tudinho. Só que o cliente que vem do Google, ele é um lead frio. Sim. Geralmente, ele foi lá na internet, pesquisou lá, coworking Goiânia, viu uma lista e ele vai fazer uma secagem. O que veio pela indicação, ele já tem um conhecimento, uma pessoa que já utilizou, que conhece o meu serviço. Está validado ali, né? Validado. E aí, o que o BNI fez foi parear e até aumentar um pouquinho a quantidade de clientes que vinham por indicação para mim. Porque o BNI é um marketing de referência, né, de indicação. Então, os clientes que vêm para mim pelos membros do BNI, ele já vem com 50% da venda fechada. Ele já sabe o que ele quer. A pessoa já esquentou lá para mim, já viu que a pessoa tem interesse no meu serviço, que ela precisa, ela já me vende ali. Quando o cliente vem para mim, ele vem para o fechamento. Então, é bem mais fácil. E menos custo. Se a gente for olhar assim, o custo de aquisição por cliente, o cliente que vem pela indicação, o custo dele é menor e a vida útil dele, geralmente, é maior dentro da Vila quando ele vem de indicação do que quando ele vem pelo Google. Dentro do contexto de vendas, a gente faz uma análise bem interessante, que é, inicialmente, você analisar as pessoas que te conhecem. Por exemplo, alguém que está criando um negócio agora, né? Você vai fazer uma lista das pessoas que te conhecem e que conhecem o seu trabalho. Isso é um panorama que você vai ter de possíveis clientes que podem contratar o seu produto ou serviço. Logo depois, a gente vai para um cenário de pessoas que te conhecem, mas não conhecem o seu trabalho. Então, é muito comum isso, né? Às vezes as pessoas te conhecem, mas o que a Rafaela faz? O que o Kleber faz? Né? É um cenário um pouquinho mais complexo, né? Porque as pessoas que te conhecem e conhecem aquilo que você faz, elas têm a chance de propagar sua marca, pulverizar isso, né? As pessoas que te conhecem, mas não sabem aquilo que você faz, talvez elas vão ter uma dificuldade, tipo assim, olha, eu não sabia que você fazia isso, né? E tem o segundo cenário, terceiro cenário, que as pessoas que não conhecem você pessoalmente, mas conhecem aquilo que você faz.
né? Mas ela não tem uma proximidade com você ali. Também é um cenário complexo. E o mais difícil é justamente as pessoas que não te conhecem e não conhecem aquilo que você faz, porque a abertura se torna muito mais complexa. Então, nesse contexto, é muito mais fácil você vender para quem te conhece e as pessoas que sabem aquilo que você faz. Ou as pessoas que vão indicar o seu nome, né? Fazer uma recomendação e uma indicação. Por muito tempo, acho que isso é importante a gente falar, que por muito tempo, acho que os primeiros 3, 4 anos da Leme Muniz, a gente vivia muito de indicação e recomendação. E por muito tempo foi muito bom. A gente ainda tem muitas recomendações e indicações. Mas a gente entendeu, ao implantar um processo comercial, que era importante ter um sistema de multicanalidade, ou seja, o cliente que vem do tráfego pago, o cliente que vem da rede social, o cliente que vem do site e também o cliente que vem da indicação, para você não viver simplesmente na montanha-russa. Por mais que você tenha um sistema de indicação, é importante que você tenha uma estrutura comercial. Na verdade, você não pode colocar todos os seus ovos Exatamente. numa cesta só, Uhum. né? Para mim, foi interessante essa questão da indicação, porque quando eu falo que os clientes vêm para mim pelo Google, é o Google, as redes sociais, o marketing digital. Está gerando também lembrança de marca, né? Isso. Eu brinco, eu falo assim, que por exemplo, as redes sociais, no meu cenário, não é um local que vai me vender, assim, diretamente um canal comercial, como o Google é. Sim. Mas ele é extremamente importante para a gestão da minha marca, o meu posicionamento. Porque hoje as pessoas podem me procurar no Google, mas elas me acharem no Google, mas elas vão me procurar nas minhas redes sociais. Sim. E isso é extremamente importante, né? Até os da indicação mesmo. Sim. Até para validar a prova social, né? Então, assim, tem que realmente colocar em todos os cestos, em vários canais. E ter um processo comercial é muito importante, né? Maravilha. E as pessoas, hoje em dia, elas não têm muita importância para isso. Sou eu que vendo, eu que faço isso. Quantos vieram? Não sei. Sei que você está ganhando. Eu coloco... Tem muito empresário que coloca assim no faturamento, né? Se eu faturei é porque eu vendi muito. Mas, às vezes, ele faturou, mas o lucro é pouco. Né? Então, e é tão engraçado que, às vezes, para a gente isso se torna tão banal, mas quando a gente entra nesse mundo do empreendedorismo, do empresário, onde, por exemplo, no Benic eu tenho acesso a mais de 500 empresários só de Goiás, que esses erros são muito comuns. Tipo, a pessoa não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Nossa, é muito comum. Não ter um processo comercial de venda. Processo financeiro, processo de gerenciamento de pessoas. Não tem. Gestão financeira. Não tem. E isso é muito sério. E muito importante para a longevidade de empresas, de qualquer tamanho. Eu acho que o maior erro do empresário é ele olhar para a conta e achar que aquele dinheiro é dele, todo dele, né? De fato. Né? Não, mas eu trabalhei, eu sou digno daquele dinheiro. Mas não é assim. Eu mereço, né? Eu mereço. Quando a gente trouxe uma consultoria financeira para a Leme Muniz, também foi dessa forma. Então, eles trouxeram uma reorganização para a gente, né? Para que a gente pudesse ter visibilidade. Porque nem tudo aquilo que você fatura necessariamente é o que você está lucrando, né? Não é o lucro. Né? E é tão engraçado lá na Vila, porque eu tive que aprender tudo, né? Sobre empresa e tal. E hoje em dia, os clientes, eu brinco, eu falo que tem dia que eu vou colocar uma banquinha lá, assim, ó, Conselhos da Rafa. Que os clientes entram, Rafa, eu estava fazendo isso, está errado, você me dá uma dica disso, daquilo? Eu falo, dou. Mas espera aí, eu vou te indicar um profissional. O povo brinca, fala que depois que eu entrei em BNI, eles me chamam de Posto Ipiranga. Todo mundo me liga e fala assim, você conhece alguém que faz isso? Eu falo, conheço. Você conhece alguém que faz isso? Esses dias, uma mãe de um coleguinha do Danilo estava no Rio e ela precisava de um serviço aqui, ela me ligou, Rafa, você que conhece todo mundo. Você me indica fulano para fazer isso, uma pessoa fazer isso? Eu falo, não, indico. E porque a gente vai lidando com isso o tempo todo, com as pessoas abrindo, começando a empresa. E também poder contribuir com as pessoas assim, para mim, é muito gratificante. A Vila, quanto pessoa dentro da Vila, poder ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu tenho um caso que uma cliente é advogada. E ela pegou uma causa grande de um órgão público, ex-funcionários, alguma coisa assim. E ela estava atendendo todo mundo o tempo todo, né?
E aí ela falava assim, eu não posso cobrar a consulta, aí não sei se o povo fecha. Eu falei, mas por que você não pode cobrar? Coloca seu uma tempo, seu maquininha trabalho, de né? cartão aí, né? Brinquei, porque aí o povo não tem dinheiro. Eu falei, coloca uma maquininha de cartão. Ela, mas aí eu não tenho CNPJ. Eu falei, mas por que você não tem Vamos CNPJ? criar um. Ela virou e falou assim, ela era cliente nossa só do endereço comercial. Eu falei, não, a OAB hoje, ela aceita ter a sociedade individual, tudo. Você pode abrir, ser uma pessoa jurídica sozinha, tal, tudo e tal. Aí, até hoje, ela fala assim para mim, Rafaela, mas você me salvou de uma. Porque os que eu não fechei o processo, né? Eu, pelo menos, a minha consultoria inicial, eu consegui receber. Eu falei, uai, mas é... Eu falei, você está pagando a hora de sala para atender a pessoa. Sim. Você tem que colocar isso no seu custo. Exatamente. Então, assim, a gente vai sempre ajudando, com a experiência que a gente vai tendo, ajudando os clientes a se desenvolverem melhor como empresário também. Maravilha. No contexto de apresentar o seu negócio para quem não te conhece, qual que é o melhor caminho para se construir um bom pitch de vendas nesse sentido, Rafaela? Como você pode apresentar a sua empresa de uma maneira rápida, objetiva, sem ser cansativo? Porque, assim, eu estou te perguntando isso porque uma vez chegou um cliente até nós, um cliente não, um prospect, ele chegou até nós e ele demorou mais ou menos 1 hora para a gente entender qual que era o negócio dele. Então, assim, obviamente a gente não fechou o projeto porque naquele contexto a gente mesmo se posicionou. Olha, acho que como o negócio não está claro para vocês ainda, então acho que primeiro vocês precisam ter clareza do negócio, né? Acho que o negócio tem que ser fácil de ser explicado, né? Fácil de ser entendido e as pessoas comprarem a sua ideia, né? Então, naquele momento eu entendi, naquela época eu não sabia a linguagem do pitch, né? Mas naquela época eu entendi que aquele cara tinha uma dificuldade de explicar o que era de fato o negócio dele, né? Por mais que ele seja complexo. Então, qual é o melhor caminho para se construir um bom pitch de vendas numa conexão? Eu acho que a primeira coisa é você ter clareza do que você faz. Qual que é a dor que você ou o prazer que você proporciona, porque as pessoas só compram por duas coisas: ou você sana uma dor deles, ou você traz algum prazer para eles. O ser humano compra sim. Legal. Né? Então, assim, você tendo clareza que seu negócio, qual que é a dor ou o prazer que ele vai proporcionar, saber, de fato, qual o propósito da sua empresa. E aí, quando eu falo propósito, eu tinha muita dificuldade no começo de saber o propósito da Vila. Porque a gente acha que propósito tem que ser uma coisa grande, uma coisa bonita, uma escrita bonita, né? Igual missão, visão e poema, valor. né? Poético. Pode ser, mas que seja verdadeiro, né? Mas que o propósito é realmente o porquê de você existir. Que entra no que você vai sanar a dor ou o prazer que você vai dar. Então, assim, primeira coisa é o empresário saber isso. Qual que é realmente o propósito da empresa dele e qual que é o cliente, o que ele vai sanar dentro do cliente dele. E segundo, é você ter... Como é que eu vou falar? Eu falei, não é clareza, mas assim, você objetivar o seu negócio. Seu objetivo, né? Seu objetivo. Você tem que objetivar o seu negócio, né? Saber assim, ó, em tópicos, ó, isso. Eu falo assim, dá verbo, verbaliza. Ó, eu sano isso, eu ajudo, eu contribuo, ou vender mais, comprar mais. Então, assim, você ter clareza sobre isso, de objetivar e saber o seu propósito, você consegue fazer. E entender que, gente, pitch, os segundos ali, você tem que ser atrativo. Aí a gente pode entrar em questão de oratória, você fazer um push, né? Que eles falam... Os gatilhos, o gatilho, né? Tudo. Mas se ele já sabe o que ele está ali, por que ele está ali, né? Para quê e para quem... Aí já acho que são os tópicos principais, né? É. Que você define. Uma coisa que eu sempre trabalho dentro do que eu considero dentro do processo comercial é principalmente quando a gente está numa fase de qualificação. A gente entendeu que aquele cliente é um cliente potencial, né? Às vezes ele tem uma ideia do que é a empresa e aí eu sempre trago isso, até reflito isso com o meu time. No contexto de qualificação, a gente pode utilizar, por exemplo, técnica do Spin Set para fazer boas perguntas para o cliente, né? Para entender qual a necessidade dele, entender a fundo, fazer aquela venda consultiva, né? Para entender qual que é a necessidade do cliente.
E aí eu sempre digo que, no contexto de qualificação, quem fala mais é o cliente. Obviamente que a gente conduz todo o processo ali de trazer perguntas, questionamentos para entender, porque muitas vezes o cliente ele acha que ele vem pronto com uma solução na cabeça dele. Nem sempre é assim. Mas ele vem com a ideia. Acho que isso pode resolver um problema. Mas com as perguntas certas, você entende que o problema dele talvez pode ser outro, né? Então, eu sempre digo que nessa fase de qualificação, o cliente fala mais. E aí que entra a característica do pitch de ser objetivo, né? Ou seja, se o cliente fala mais, obviamente eu vou falar menos, né, do meu negócio. Então, eu trago para eles vários insights, trago ali algumas provas sociais e apresento o meu negócio. Quando eu vou apresentar a proposta, o jogo muda. Eu falo mais e o cliente ele vai tendo ali, ele vai ouvir a apresentação e ele vai ter dúvidas daquilo que ele tem necessidade, né? Mas, óbvio, a gente precisa também entender qual é o perfil do cliente, né? Qual que é o perfil de pessoas. Porque eu sei que, por exemplo, em vários contextos de empresários, uns são mais pragmáticos e uns são muito objetivos. Então, você não pode ser enrolado na conversa. Você tem que ser o mais claro possível. Olha, é isso que a gente resolve, pronto, acabou. Mas tem clientes que querem dados, querem números, querem provas sociais. Então, a importância também de você, na característica de network, também entender o perfil das pessoas. Isso também é importante, né? Sim, as pessoas falam muito de questão de perfil comportamental, né? Sim. E para qualquer pessoa que vende, é extremamente importante ela entender de perfil comportamental. Se você, por exemplo, pegar o DISC, que é o mais usado, hoje em dia são 4 personalidades, né? Dominante, influente, estável e cauteloso. Então, se você entender o básico desses 4, você vai saber com quem que você está falando. Uhum. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa influente. Se eu começo a conversar com uma pessoa que é cautelosa ou que é dominante, que é objetivo, e aí eu vou falar, começar a florear, a pessoa, não. Eu quero saber o preço. Uhum. Né? Então, assim, não vai adiantar eu florear um monte de Exatamente. coisa. Então, assim, a gente tem que entender... Fazer a leitura, né? Fazer a leitura. E você entender esses 4 comportamentos, é uma dica que eu dou para todos os empresários. Gente, nem que seja o básico, entenda de DISC, entenda dos 4 perfis comportamentais, que isso vai te ajudar muito na questão do rapport que você vai fazer e da venda. Aí que você falou de qualificação, eu acho tão interessante, porque, assim, ó, na qualificação, o cliente ele fala mais porque ele vai falar o que ele precisa. Exatamente. E aí o papel do vendedor é identificar se é realmente aquilo que ele precisa ou se ele precisa de outra coisa. E aí, quando você vai apresentar a proposta, o papel seu de vendedor é mostrar para ele o que ele precisa, porque nem sempre o que ele quer é o que ele precisa, o comprador. Qual a melhor solução para ele, né? Ele vai lá querendo uma coisa, e aí, no seu papel de vendedor, você tem que ter a sabedoria de entender o que realmente ele precisa. E aí, quando você passa na proposta. Isso, e acho que essa é uma das características principais de você ter uma boa qualificação. Porque, e acho que em todos os cenários, né? Às vezes um cliente chega até na Villa Office e diz, eu preciso de um espaço tal. Não, talvez você precise de um espaço que seja assim, seja um psicólogo, um advogado, você vai fazer uma leitura do que aquele pessoa precisa e vai adequar o melhor ambiente para ele dentro daquele cenário, né? Então, assim, quando a gente faz essa avaliação, ou seja, o cliente fala mais e eu falo menos, eu sempre digo uma frase, que o vendedor que vende mais não é o que fala mais, é o que fala menos. É o que escuta. É o que escuta, né? Essa escuta empática, de você entender a real necessidade, de anotar esses pontos, né? De ter essa leitura desse cliente, e aí você contextualiza de fato, não, o produto que você precisa é esse. E não empurrar o produto mais caro, mas o que ele tem como maior necessidade. Eu sempre uso essa estratégia de orientar o cliente, olha, a gente tem essas soluções, mas eu acredito para que o seu momento, essa é a solução mais interessante e mais viável para a sua realidade. Porque o que eu quero causar? Eu não quero que lá na frente esse cliente fale assim, olha, esse cara me vendeu algo que eu não precisava. Ou que talvez para ele não fez sentido.
Não, essa venda precisa fazer sentido, porque eu quero que esse cara me indique lá na frente, que realmente aquilo traga resultado para ele. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade e saber passar. Eu tenho um exemplo lá na Vila, que uma vez uma cliente, ela é cliente até hoje, ela foi lá, eu acho que foi antes da pandemia, 2018, 2019. E ela queria um pacote de horas de sala muito grande, tipo, mais de 100 horas dentro do mês. Mas, pelo perfil de trabalho dela, que ela não ficava só em Goiânia, né, que ela viajava tudinho, ela não ia conseguir utilizar aquelas horas. E ela, não, mas eu vou pagar. Eu falei, não vai adiantar, sabe por quê? Porque o primeiro mês você vai me pagar, não vai ter usado. O segundo mês você vai pagar e não vai ter usado. O terceiro mês você já vai me pagar grilado, porque você está pagando por um serviço que não está sendo usado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o valor das horas, a quantidade de horas. A gente fica 3 meses. De 3 meses, a gente vai avaliando se realmente é isso que você precisa ou precisa mais, e a gente vai reavaliando. E ela é cliente nossa até hoje, e ela fala, nossa, se você não tivesse tido a sensibilidade de conversar comigo naquele momento, Rafa, eu não era cliente de vocês hoje. Para mim, seria ótimo. Ela usando, ela está pagando as horas, né? Mas não ia adiantar, é curto, é igual você falou. Você não consegue fidelizar o cliente. Se você perder um cliente, é mais caro do que conseguir um novo. Exatamente. Você ganha na recorrência, né? Sim. Você tem que entender. Eu brinco, eu falo muito lá na Vila isso, eu falo com as minhas funcionárias. Não adianta a gente querer empurrar as coisas para as pessoas. Se você não gosta que faz com você, você não faz com o outro. É igual a questão eu falo de desconto, né? De você ficar sangrando a pessoa para pedir desconto, para isso e aquilo. Gente, depois que eu virei empresária, eu falei, gente, como é que o pessoal tem coragem de fazer isso? Porque você sabe qual o custo que você está tendo com aquilo. Sim. Né? Então, seja justo. Esse é o preço que eu cobro justo pelo serviço que eu vou prestar. E aí cabe ao cliente analisar se vale, se não vale. O valor, a sua obrigação é passar o valor, tanto monetário como o valor intrínseco. Exatamente. E do cliente, se ele recebeu ou não essa mensagem sua. Mas o trato com o cliente ele tem que ser muito transparente. Muito claro, né? Muito claro e transparente, porque senão não fideliza. Não fideliza. Aí você vai sempre ter aquela recorrência de clientes que não vai ficando, você não aumenta a sua esteira de serviço, você não aumenta nada. É porque aquele cliente estando na sua base, você pode oferecer um upgrade para ele, fazer um cross-selling, né? Para trazer e para você gerar mais valor para o cliente e também, consequentemente, para você, né? Uma coisa que eu acho que é muito interessante dentro desse processo, né, de você entender, de fato, a necessidade do cliente, é você pensar justamente e nesse momento de qualificação, você também fazer as expectativas financeiras do cliente, né? Então, o tanto que é legal você, por exemplo, qualificar aquele cliente. Não, esse cliente aqui, ele consegue pagar tanto por aquele cenário. No seu caso, eu acho que você tem uma tabela fixa de preços, né? E aí você pode adequar qual que é o melhor plano para aquele cliente. Você vai adaptando, vai organizando dentro desse sentido. Então, muitas vezes eu tinha muito medo, Rafa, lá no início, de perguntar quanto o cliente queria, quanto ele podia investir dentro do projeto. E ao longo do tempo a gente vai aprendendo algumas técnicas e desenvolvendo nesse diálogo sincero com o cliente, né? Esses dias mesmo, em uma reunião de qualificação, eu perguntei essa pergunta facilmente para ele, né? Antes era uma coisa assim, difícil, do tipo, o cliente vai achar que eu estou sendo invasivo. Não, na verdade eu estou sendo claro com ele, porque assim, será que você tem essa capacidade financeira para investir nesse projeto? Ele vai dizer sim ou não. Não, está dentro da realidade, está dentro daquilo que imaginava. Ou ele vai dizer, não, não está dentro daquilo que a gente imaginava, mas se realmente a gente entender que faz sentido, a gente vai se esforçar para pagar aquilo que é justo, né? Porque na negociação tem que ser um jogo de ganha-ganha. Você não pode sangrar o cliente, também você não vai ser uma mãe para o cliente, né? Não. A gente está falando de negócios, né? O negócio também sobrevive por conta do lucro, né? Não, e faz todo sentido essa questão do ganha-ganha mesmo. Porque tem que ser bom para os dois. E até essa questão de clientes, eu falo muito assim, às vezes a minha secretária fica assim, mas aí não fechou. Eu falei, Kane,
todo mundo tem o seu cliente. Às vezes, naquele momento, o serviço da vila não era para ele. Sim. Né? Porque ele conseguia pagar. Ou então, o que a gente tem que deixar claro, que eu falo muito lá na vila, é deixar claro os nossos valores, o porquê. Em vários livros que a gente lê, você explicar o porquê para as pessoas, o entendimento delas é mais fácil. Sim. E eu tenho isso assim comigo desde... É meu. Tudo que eu vou fazer, eu falo por que eu vou fazer. Olha, eu vou fazer isso por causa disso, disso, disso. O preço é esse por causa disso, 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 daquilo. E aí vai do entendimento. Se ele pode ser o cliente daquilo ou se ele não pode ser o cliente daquilo. O cliente ter essa clareza também. Né? E a gente nem ficar com medo também de demitir cliente. Exatamente. Não é o cliente. Uhum. Ele não é o cliente ideal, né? Antigamente eu tinha também esse medo, sabe, no começo. E hoje, claramente, assim, com muita segurança, eu falo, tem clientes que a gente tem que demitir, que na nossa relação ganha-ganha não está legal. Uhum. Né? Tá tudo bem. Vai, next, o próximo. Vai para um outro local ou contrata um outro profissional e está tudo bem. A gente ter essa tranquilidade. Quando a gente está começando, é mais difícil. Sim. A gente Uhum. até é questão de passar valor. Tem aquele apego, né? Tem aquele medo, né? Será que essa proposta vai agradar o cliente? Não né? vai. Será que ele vai achar caro? Uhum. Não vai. Isso é uma coisa que a minha sócia falava muito. E eu tinha muito isso. Eu falava assim, mas eu acho que fulano não vai conseguir pagar. Não sei o quê. Ela falava assim, não, mas eu tenho dó, fulano está começando. Aí ela falava assim, você não tem dó de você, não? Aí eu falava, é mesmo. Eu tô com dó de mim. E você, né? E ela me ajudou muito a ter esse equilíbrio. Não é empresa de filantropia, né? Eu falo que até filantropia, ela tem que ter lucro. Exatamente. A diferença é que ela não tem distribuição do lucro. Mas se uma empresa, qualquer CNPJ, não ter lucro, não tenha lucro, não tem razão por existir. Não tem. Terceiro setor, qualquer coisa, não se sustenta. E uma coisa que eu acho que é muito interessante quando a gente fala no processo de vendas, você construir valor na mente do cliente. Né? Sim. Então, por exemplo, no nosso contexto de trabalho, a gente constrói muitos valores na nossa experiência, na nossa prova social, clientes que a gente já atendeu e tiveram X resultados, isso vai construindo um grau de relevância para o cliente, né? No contexto do seu negócio, o cliente tem muita característica do espaço físico, né? Acho que o espaço físico é também a sua validação do lugar, né? E dentro desse cenário, voltando aí mais para esse cenário da Vila Office, como o ambiente influencia na característica do trabalho, né? Quais são os feedbacks dos seus clientes em relação ao espaço de trabalho, né? Ao longo dos 12 anos que a gente tem de empresa, a gente já teve que fazer várias readequações justamente para atender o público que ia para a vila, né? Então, assim, por exemplo, lá na vila a gente não tem estações de trabalho. No passado a gente tinha. Tivemos vários locais de estações de trabalho, o pessoal trabalhar em conjunto, só que a gente foi percebendo que o perfil do nosso cliente era um cliente que ele queria um local mais privativo, ele queria um local mais silencioso, mais harmônico. A gente tinha sala de treinamento, a gente desfez da sala de treinamento, porque a sala de treinamento ela gerava um barulho maior. Entendi. Né? Então, assim, a gente foi se adequando conforme o cliente, a gente ia vendo o perfil dos nossos clientes. Né? E aí, por exemplo, a questão da estrutura física. Nós somos muito preocupados com a estética do ambiente. Certo. Porque a gente acredita que você, quando vai atender o seu cliente lá, você quer trazer segurança, credibilidade, ter solidez, né? uma impressão, uma boa impressão, a primeira impressão. Né? Então, assim, se você atende no lugar que não está limpo, que não está harmônico, que não está bem decorado, isso pode interferir, né, no seu atendimento e na credibilidade sua com o seu cliente. Então, assim, a gente é muito preocupado com o espaço físico. E gerar valor para o seu cliente e o cliente gerar valor para o cliente dele. Né? Sim.
Eu sempre penso, eu falo, eu tenho que agradar o cliente do meu cliente, porque eu tenho que agradar o meu cliente. Sim. Né? E aí a gente pensa muito nessa questão do espaço físico, na estrutura, no atendimento. A gente é muito criterioso com questões do atendimento, tanto do nosso cliente como do cliente do nosso cliente. A questão do café, a gente tem uma copeira para ficar lá o dia todo só para servir o café na sala. Por quê? Para te trazer essa mordomia, esse conforto. Você não precisa sair da sala para você pegar um café para o seu cliente. Você só chama na recepção, a copeira vai lá e leva o café para vocês. Então, tudo isso a gente pensa nessa humanização, nesse conforto, para trazer essa credibilidade para o nosso cliente. Perfeito. Dentro desse universo do empreendedorismo, Rafa, como é que você concilia os seus papéis de esposa, mãe, empreendedora? Como é que você articula tudo isso? Eu brinco, eu falo que a gente faz tudo mal feito. Aí, sei se corta. Daí você vai virar corte. Eu brinco muito isso. Como é que você consegue? Fazendo tudo mal feito. Mas não. É difícil, é desafiador. É muito desafiador. E eu falo no papel de mulher, porque a gente, quando a gente exigiu ter igualdade, veio várias coisas junto que não era só igualdade, né? E a gente veio uma carga tripla de trabalho, porque a mulher, hoje, ela sai de casa, ela trabalha, mas ela tem dentro de casa. A gente ainda tem uma cobrança social, do patriarcal, que a mulher tem que cuidar do filho, tem que... Né? Se o menino está ruim na escola, a mãe não está olhando, tudo. Então, assim, é desafiador. Mas eu acho que você fazendo o que você gosta, você colocando as prioridades onde tem que ser feitas no momento, eu acho que a gente consegue conciliar bem. Eu acho que eu consigo conciliar bem. Eu já vou para um casamento aí de 18 anos, um filho de 12, uma empresa de 12 anos também. Eu acho que eu estou num cenário bom. Está conciliando de bem. Tempo. Mas eu acho que é isso. É você saber o momento de você priorizar cada coisa. E em casa, eu falo muito que... eu falei que eu queria ter mais tempo com meu filho. Hoje eu não tenho tanto tempo com ele. Mas eu tento ter um tempo de qualidade quando eu estou em casa com ele. Então, que menor que seja o tempo, mas seja um tempo de qualidade. Perfeito. E hoje, como é ser uma mulher no mundo dos negócios? A gente sabe aí que a maioria dos empreendedores são homens, né? A gente tem um cenário aí que muitas vezes é complexo para as mulheres empreenderem, no sentido de respeito, oportunidades. Como que você enxerga hoje esse cenário? Você acha que está mudando, está evoluindo? Tem muitas coisas a serem mudadas? Ainda tem muita coisa para ser mudada, mas eu acho que a gente teve uma evolução muito grande. Eu tinha uma preocupação, quando eu empreendi, que era de me masculinizar para ser aceita no mundo do negócio. Certo. Então, assim, questão de vestimenta, até questão de vestimenta. Eu jamais, eu passei muitos anos na vila indo trabalhar de calça e camisa, né? Para não mostrar muito o corpo, para ficar mais discreto, porque eu lido com homem. Né? E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não era isso. Eu podia ter a minha feminilidade e ter o respeito. Uma coisa assim que para mim também foi um trabalho assim muito grande e de construção mesmo. Eu tenho uma personalidade muito brincalhona, eu rio muito, eu conto piada, eu sou uma pessoa muito extrovertida. E aí eu sempre pensei que isso no mundo dos negócios ia ser um problema, porque eu já era mulher. Aí ser extrovertida, cantar, falar alto, rir alto. Eu falo, você tinha medo de perder credibilidade. Nossa, totalmente. Eu fui para terapia para isso. Eu falava, ninguém vai me levar a sério, porque ninguém vai me levar a sério. E aí, com o tempo, a gente vai criando uma maturidade e vai entendendo que não é isso, né? Hoje, eu acho que eu tenho um equilíbrio muito grande entre ser uma pessoa extrovertida, mas passar uma seriedade. Eu tenho uma amiga, a Vanessa, que ela fala assim, Rafa, tem uma diferença entre o palhaço e o irreverente, né?
Então, assim, se você saber aonde você está, se você ser irreverente, mas E como você usar não isso, né? entrar, é super bacana. E quando ela me falou isso, foi muito bacana, porque eu fiquei usando isso, porque é uma linha tênue também, Sim, né? sim. A gente ser extrovertido e ser levado a sério. Mas hoje eu acho que é bom. Eu acho que para a mulher hoje, se você for ver estatísticas, mulheres empreendem mais que Muito os mais. homens. Tudo bem que é um cenário que mulheres empreendem mais por necessidade do que por propósito. Eu falo que eu sou uma porcentagem da população feminina que empreendeu por propósito muito pequena. Eu sabia que eu queria empreender, eu fui atrás, eu, eu tinha um suporte em casa, né, com meu esposo, tanto para ajudar na criação do meu filho, como nas questões financeiras da casa, né? Mas assim, eu vejo que muitas mulheres que têm a mesma situação que eu não empreendem por medo. Uhum. Então, assim, eu acho que ainda tem que existir um trabalho muito grande para o mundo feminino, mas que a gente já teve um avanço assim, extraordinário, com certeza. Perfeito. Pensando nessa construção de marca, você é uma marca, né? Você tem suas características, sua identidade, a sua personalidade. E quando você pensa, por exemplo, nessa. Porque a sua marca também influencia nas suas conexões, né? A gente falou no início que você é a marca que aparece ali na Vila Office, né? O CPF que está por detrás desse CNPJ, né? Como que você vê hoje o seu posicionamento de marca pessoal, Rafa? Nossa, você entrou assim, ó, num delicado, porque eu me perceber como marca, ainda eu estou em construção, sabe? Uhum, Eu não me percebia como marca uhum, pessoal, a Rafaela. E aí eu tenho até uma amiga também que trabalha na área de brand que ela fala, Rafa, você é uma marca assim muito grande, você tem que trabalhar isso, você uhum. tem que fazer. Não é só. E eu fico ligando muito a minha marca pessoal à Vila. Sim. Né? Ela fala, não tem, você tem a Rafa. Você endossa a E é Vila. muito mais. Aham. Justamente, aí você endossa a Vila com isso. Mas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de me ver como marca pessoal ainda. Assim, Uhum. eu estou em construção. E é interessante porque, mesmo sendo, obviamente, quando a gente pensa no processo de construção de marca pessoal, né, a gente pensa sempre numa questão intencional, né? Eu vou fazer isso por conta disso, essas características, mas ela parte muito de uma essência. Então, a essência já está aí. E você basta estruturar isso dentro de um processo de construção, de comunicação, né, de gerar gatilhos, porque todo mundo lidera uma comunidade, porque as pessoas se conectam com você pela sua personalidade, como você fala, como você articula, né? Do seu jeito irreverente de ser, e tudo isso são potências que você pode utilizar para a característica da sua marca, né? E pensando dentro desse cenário de branding, qual foi a importância de você, como empreendedora, entender branding e investir em branding dentro do seu modelo de negócio? Eu falo assim que tanto que conexões são importantes, né? Eu não tinha muita noção que era o brand. Na verdade, eu não sabia diferenciar brand de identidade Aham. visual. Eu acho que é o maior erro Acho que é muito comum, que as pessoas inclusive, têm, né? né? E aí, ao longo dessa trajetória minha, eu tive muitas pessoas que me ajudaram a entender. Uhum, Kleber, você foi uma, assim. O Kleber foi a primeira pessoa que falou sobre branding, uhum, a importância da identidade visual e que aquela identidade visual ia trazer. Tanto que quando a gente quis fazer um rebrand da marca, né? uhum, A gente conversou muito sobre isso, aquela consultoria que você deu. E tudo comunica, né? Se uhum. você for olhar, tudo comunica. Então, você tem que entender mesmo o que é, estudar, para saber como é que você vai comunicar, como é que você vai contratar um profissional. Sim. Se você não sabe, é igual você falou, como é que eu vou contratar uma pessoa para fazer um brand da minha empresa, se nem eu sei o que é a minha empresa, e muito menos o que o brander vai fazer com ela, né? Exatamente. A construção da marca, nossa, eu acho que é extremamente importante para tudo. Eu falo assim que a primeira coisa que a pessoa tem que abrir a empresa, ela tem que fazer um planejamento estratégico, ela já tem que fazer um planejamento de brand. Sim. Não fazer só uma logo, porque as Uhum. pessoas têm a noção que tem que fazer a logo.
né? E o brand ele vai trabalhar muito a importância dele até no planejamento estratégico. Como é que sua empresa, para você se vender, você tem que se comunicar com o seu público, tem que... E como você vai comunicar? Como comunicar. Para mim, o brand ele é essencial para qualquer pessoa que vai empreender. E eu acho que tem que divulgar mais isso, popularizar mais isso para as pessoas entenderem. Perfeito. É o papel seu aí, ó. Desafio. Esse é o nosso desafio, né? Ajudar os negócios a serem claros e comunicarem isso, né? Acho que é essa mistura, né, de marca com o negócio e como isso é comunicado para o mercado, né? Então, acho que são 3 pilares extremamente importantes, né? Então, por isso que o brand ele vem muito em analisar a estratégia do negócio, entender o contexto do negócio, produto, serviço, se essa esteira de produto e serviço está legal ou não, se isso entra ou sai, para o seu posicionamento entender, fazer essa engenharia reversa, né? Entender a mente do público, as pessoas que vão se conectar com essa marca, como essa marca vai, de fato, construir uma narrativa para se conectar com aquele público, né? Então, por mais que a gente vive em um contexto de muita commodity, né? De muitos negócios iguais, as marcas elas podem se diferenciar. E um dos pontos principais é justamente a narrativa, né? O objetivo, o que aquela marca pensa, o que ela tem vontade de falar, e o que ela quer conectar, o que, de fato, faz parte do seu universo, né? Então, tudo isso faz parte desse cenário. Então, branding, como a gente disse no início, é muito mais do que fatores estéticos, né? É realmente um planejamento estratégico de como nós queremos ser percebidos no mercado. E eu acho tão importante isso no cenário da empresa, porque hoje em dia a gente fala assim, tudo muito marketing digital, né? Sim. Tudo marketing digital. Cara, se você não tem uma estratégia bem definida, às vezes você vai divulgar o seu produto, seu serviço num canal que não vai dar seu retorno. Exatamente. E as pessoas não têm noção. Hoje em dia posta viraliza os memes e tal, mas é esse meme que você quer comunicar, a sua empresa quer comunicar? Talvez está subtraindo valor para sua marca. Você está perdendo. Aí, se a gente for falar em dinheiro, você está perdendo dinheiro. Você patrocina uma rede que não está te trazendo retorno, o seu público não está ali. Então, assim, o brand ele é extremamente importante para a questão estratégica da empresa, mas financeiro, administrativo. Um guia, né? Ele é um guia também, né? De você dizer, norte, né? Esse norte do tipo assim, não, isso aqui não faz parte do nosso universo. A gente tem até uma característica de uma estratégia que a gente utiliza, principalmente quando a gente está definindo o tom de voz e característica de comunicação, quais palavras que falamos e palavras que não falamos, né? Qual é o tipo de conteúdo que tem a ver com a nossa identidade, como você falou. Não é porque existe uma trend viralizando aí no digital que todo mundo tem que fazer. Não é toda marca que tem que fazer. Existem marcas, por exemplo, se a gente analisa o contexto da Netflix, ela é muito divertida, dinâmica. É uma marca que aceita meme, ela tem uma linguagem leve, dinâmica, divertida, porque é assim que ela foi construída, né? E por mais que tenha hoje muitas pessoas que não gostam de falar do contexto de arquétipos, né? Porque às vezes acham muito limitador no sentido de construção, mas a marca ela tem que ser intencional na sua característica de narrativa. Você intencionalmente olhar, por exemplo, a Milk Moo. Existe toda uma narrativa por detrás de um produto. O produto é commodity. Muitas marcas vendem milkshake, mas não existe uma marca parecida com a Milk Moo que construiu uma narrativa em cima de um personagem, de gatilhos visuais, de produtos que nasceram a partir de um produto só. Então, tudo isso é um leque que branding abre para criar essa construção, né? E é tão engraçado isso. Quando a gente fez aquele trabalho, eu lembro que, quando vocês forem me apresentar, a Mayara tinha colocado tipo alguns slogans, negócio, né? Respira, não pira e vem para a vila. Né? Eu, assim, nas redes sociais, quase não usei esse slogan. Mas dentro do BNI, que a gente tem um momento lá da reunião, que a gente tem que fazer um pitch, né? E eu incluí. Então, sempre quando eu fazia meu pitch, eu finalizava com respira, não pira e vem para a vila. E hoje não tem ninguém dentro do BNI que não escutou respira, não pira e vem para a vila. Virou um gatilho de conexão, né? Virou. Direto, né? E isso é narrativa, né? Então, a marca, ela
tem os seus pilares que vai fazer com que ela se conecte e a importância também dela se adaptar de acordo com os públicos, porque às vezes ela tem várias pessoas com a qual ela interage e ela precisa adaptar a sua linguagem. Então a gente aprende muito isso com as grandes marcas, né? Que elas conseguem adaptar a sua linguagem de comunicação para os públicos que têm interesse com marcas. Então eu sempre imagino, Rafa, que o universo de marca é como se fosse um ciclo de amizade. As pessoas elas se relacionam por interesses. E marcas também são da mesma forma. As pessoas se conectam por interesse. Então, o seu ciclo de amizade, por mais que as pessoas elas sejam diferentes, elas pensam diferentes, elas têm até mesmo ideologias políticas diferentes, mas existe algum ponto que conecta essas pessoas. Com certeza. E a marca ela precisa entender que ponto é esse. Ela se entender como uma pessoa, né? Exatamente. E como que ela vai comunicar com as outras pessoas. Maravilha. Rafa, chegando ao nosso final, o que te move como empreendedora? O que me move são realmente eu criar conexões genuínas. Eu falo muito isso, eu bato muito isso na tecla, porque assim, a minha vida, eu construí toda a minha vida profissional construindo relações genuínas. Uhum. O fato de eu ter entrado na Vila, eu conheci a minha sócia através de uma outra pessoa era esposa de um amigo do meu marido, que era cliente da Vila. Então, tipo assim, se eu não tivesse me conectado com ela naquele momento e daí para frente, a minha vida todinha, profissional, empreendedora, eu criei através das minhas conexões. Então, assim, se não fossem as conexões que eu fiz ao longo da vida, eu não estaria aqui hoje. Uhum. Se conectem de verdade com as pessoas, seja realmente interessado, que você vai plantar e você vai colher. Perfeito, maravilha. Rafa, queria te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente, passou rápido, mas a gente conversou sobre vários assuntos, talvez vai ter uma parte 2 aí para a gente falar sobre mais assuntos, né? Mas para mim foi um privilégio ter você aqui, que a gente já se conhece aí há um tempo, né? A gente já foi colegas de turma de pós-graduação, onde a gente... Ali foi o meu estágio também do empreendedorismo, né? De entender mais sobre negócios, sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, né? O quanto foi importante o conhecimento, né? Para a gente implementar nos nossos negócios. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa inspiradora, né? Tanto para mim quanto para outras pessoas também. Nossa, eu que fico muito agradecida, muito feliz de ter participado, Kleber. Conversar é comigo mesmo. Conversar de gente, de empreendedorismo, então eu poderia ficar uns 5 episódios aqui. Fazer uma temporada, uma série. Eu espero, sim, de verdade mesmo, que a minha trajetória eu consiga inspirar mesmo outras pessoas a empreenderem, a irem atrás dos sonhos, porque é um sonho. E é muito desafiador, porque é você com você mesmo. Se der certo, é você. Se der errado, é você também. Empreender é muito isso. E eu gosto demais. Eu gosto muito de ajudar, de estar com as pessoas. Todas as pessoas que eu me conecto, eu aprendo muito, muito, muito mesmo. E eu acho que isso vai me trazendo uma bagagem para poder ensinar com a minha história de vida, as outras pessoas a seguirem também. Eu estou, assim, muito obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui conversar um pouquinho, falar do que é a Rafaela, o que é a Vila. Estou prontíssima para o segundo episódio. Rafa, e onde as pessoas te encontram? No Instagram, no LinkedIn? Fala um pouco aí sobre a Vila Office, sobre você. No Instagram e LinkedIn é Vila Office, Vila com 2 L's, Office com 2 F's. No Instagram é @VilaOfficeGoiânia. Quem quiser me seguir também é Rafa, com PH, Rafa Castro Fernandes. Podem falar, Rafa, vamos tomar um café e conversar? É comigo mesmo. Você pode ter certeza que eu vou ter disponibilidade para isso. Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do BMV Cast. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque marcas fortes vendem mais.